Nas últimas semanas temos falado sobre os argumentos a favor da existência de Deus. Hoje queremos analisar o principal argumento que os ateus usam para refutar Deus, o problema do sofrimento. Será que o sofrimento no mundo prova que Deus não existe? Vamos perguntar ao Dr. Craig. Todos os cristãos precisam de estar equipados para defender a sua fé com razão e precisão. Temos o privilégio de entrevistar o Dr. William Lane Craig, um dos maiores defensores da fé cristã do nosso tempo. O principal argumento que temos de combater é o argumento do mal e do sofrimento. Será que o sofrimento no mundo prova que Deus não existe? A formação em apologética cristã é vital para influenciar a cultura, fortalecer os crentes e ganhar os incrédulos para Cristo. Podemos dar uma defesa sem sermos defensivos. Podemos apresentar um argumento sem nos tornarmos argumentativos. Durante este estudo de 8 semanas, aprenderá o que significa ser um defensor da fé cristã. A lógica e a evidência devem ser os nossos guias. Todo cristão precisa de estar preparado para dar uma razão para a esperança que tem dentro de si. Todo cristão precisa estar em guarda. Olá novamente, Dr. Craig. Então aqui estamos. Vamos falar sobre o sofrimento. É a única coisa que podemos dizer, com certeza, que tanto ateus como teístas concordam que vivemos num mundo que tem muito sofrimento. Todos nós já passamos por situações de sofrimento ou já observamos o sofrimento a um nível em que pensamos: Deus, onde o Senhor está? Eu sei que o Senhor e a Yan viram na televisão a história de uma menina se afogando e foi horrível para vocês. Sim, isso foi no ano da Grande Depressão, quando vivíamos na França. E houve um incidente na Colômbia, acho que foi, em que um deslizamento de terra varreu uma aldeia. E no noticiário da noite, mostraram o vídeo de uma menina que estava presa nas águas lamacentas da inundação até ao queixo. E por alguma razão não a conseguiam libertar. Ela estava presa na água daquela maneira. E estava ali constantemente a cuspir a água lamacenta que lhe entrava na boca. E noite após noite, as notícias mostravam vídeos desta menina. E, nos dias seguintes, formaram-se olheiras escuras à medida que ela ia ficando cada vez mais exausta. Ela estava morrendo mesmo à nossa frente. E nós estávamos assistindo isso na televisão. E, finalmente, o apresentador do noticiário chegou uma noite e disse que ela tinha morrido. Aparentemente tinha se afogado. E eu pensei comigo mesmo: Deus, como pôde permitir que esta menina sofresse? Por isso, se ela teve de se afogar no deslizamento de terra, que assim seja. Deixa-a afogar-se rapidamente. Mas por que esta morte sem sentido e prolongada? Por isso, quando vejo coisas assim, tenho de admitir que é difícil acreditar em Deus. E quando o ouço falar, e ainda consigo ver e sentir a emoção do trauma de um acontecimento destes. Houveram inúmeras outras histórias como esta, mas quando pensamos realmente nisso, será que isto nos dá uma razão para rejeitar a existência de Deus? Bem, Bob, penso que por mais difícil que seja um problema emocional como o sofrimento, intelectualmente falando, se puser o meu chapéu de filósofo e pensar nisto de forma rigorosa e desapaixonada, é realmente muito, muito difícil montar um argumento contra Deus com base no sofrimento no mundo. Por isso, gosto de distinguir entre aquilo a que chamo o problema intelectual do sofrimento e o problema emocional do sofrimento. E penso que para a maior parte das pessoas, compreensivelmente, o problema do sofrimento e do mal no mundo é de fato um problema emocional. Ficam emocionalmente revoltadas com um Deus que permitiria que pessoas inocentes sofressem de forma tão terrível. Mas intelectualmente penso que está longe de ser claro que o sofrimento e o mal no mundo constituem boas razões para pensar que Deus não existe. No que diz respeito a este problema intelectual do sofrimento, o senhor diz que existem duas versões dele. Quais são elas? Bem, as duas versões do problema intelectual que foram identificadas pelos filósofos são a versão lógica do problema do sofrimento e a chamada versão probatória ou probabilística do problema do sofrimento. A versão lógica diz que é impossível que Deus e o sofrimento coexistam. Exatamente.
A reivindicação é que a afirmação de que Deus existe e a afirmação de que o mal ou o sofrimento existe são logicamente incompatíveis uma com a outra. Não podem ser ambas verdadeiras. É como a força irresistível e o objeto imóvel. Se um existe, o outro não pode existir. Não podem coexistir. E assim, a alegação da versão lógica do problema do mal é que há uma espécie de inconsistência lógica entre Deus e o mal e o sofrimento no mundo. Parece que essa ideia pode ter alguns pressupostos. Absolutamente, porque essas duas afirmações, Deus existe e o sofrimento existe, não são explicitamente contraditórias uma com a outra. Não há qualquer contradição ou inconsistência à superfície entre essas duas afirmações. Por isso, o que o ateu deve estar pressupondo são algumas suposições ocultas que trariam à tona essa contradição e a tornariam explícita. Assim, a questão é, quais são essas suposições ocultas que o ateu está fazendo? Bem, o senhor pode nos ajudar a ver talvez uma ou duas delas? Claro, me parece que o que o ateu está pressupondo é que duas suposições são necessariamente verdadeiras. A primeira é que, se Deus é totalmente bom, ele evitaria o sofrimento. E a segunda é que, se Deus é todo-poderoso, então seria capaz de evitar o sofrimento. E uma vez que Deus é todo bom e todo-poderoso, segue-se que ele impediria de fato o sofrimento no mundo e, por conseguinte, o sofrimento não existiria se Deus existisse. Assim, me parece que o ateu está pressupondo é que estas duas suposições são necessariamente verdadeiras. E a questão que temos de colocar a nós próprios é: estas suposições são necessariamente verdadeiras? Falemos da primeira suposição. Ela é necessariamente verdadeira? Quando penso nisso, Bob, acho que não é necessariamente verdade. Será necessariamente verdade que um Deus todo bom não criaria um mundo que envolve sofrimento? Bem, isso está longe de ser claro. Penso que todos nós conhecemos casos em que permitimos que o sofrimento ocorra para conseguirmos um bem maior. C.S. Lewis observou uma vez: o que é que as pessoas querem dizer quando dizem "não tenho medo de Deus porque sei que Ele é bom"? Será que nunca foram ao dentista? E, claro, Lewis escreveu isso quando se ia ao dentista e não tinha anestesia, quando se furavam os dentes. Mas, num caso como este, o sofrimento serve um objetivo mais elevado, um bem maior. Por isso, penso que está mais do que claro que um Deus todo bom poderia ter razões moralmente suficientes para permitir o sofrimento no mundo. Quando pensa na história que observou com a menina, o senhor consegue pensar numa razão ou duas para que Deus pudesse ter boas razões para permitir que algo assim acontecesse? Penso que cada evento que acontece na história, e falaremos sobre isso mais tarde, envia uma espécie de efeito cascata através da história, com reverberações crescentes que continuam. E não temos ideia da diferença que esse acontecimento pode ter feito na história do mundo em termos de como o avanço do reino de Deus, talvez na América Latina ou mesmo em todo o mundo, foi afetado por essa morte. A morte daquela menina pode ter feito uma diferença no mundo, em termos de quem entra no reino de Deus e encontra a salvação. E no caso dela, como criança, acredito que quando ela entrou na presença de Deus, Jesus envolveu-a nos seus braços, enxugou-lhe as lágrimas e disse: "Muito bem, minha filha, bem-vinda, e para uma bem-aventurança que excedia em muito tudo o que ela tinha sofrido. Portanto, há muito mais que poderíamos dizer sobre isso. Mas claramente é possível que isso seja verdade e que, portanto, não seja necessariamente o caso de Deus criar um mundo sem sofrimento. Pode ser, no cômputo geral, um mundo menos bom do que um mundo com muito sofrimento." Sim, parece que a nossa perspectiva está realmente distorcida e não temos a visão completa que Deus tem. E penso que, como cristão, posso ter muita confiança sabendo que Ele compreende as coisas de uma perspectiva que nós não conseguimos. No seu livro, o Senhor diz que a versão lógica do problema do sofrimento é hoje largamente rejeitada, tanto pelos ateus como pelos filósofos cristãos. Tentar mostrar que a coexistência de Deus e do sofrimento é impossível é demasiado pesado para suportar. Antes de passarmos à versão probatória, há mais alguma coisa que gostaria de falar em relação a isso?
penso que o segundo pressuposto oculto que o ateu faz também não é necessariamente verdadeiro. Nomeadamente, se Deus é todo-poderoso, poderia criar um mundo sem sofrimento. Ora, é evidente que Deus poderia ter feito isso, criando um mundo que não tivesse nenhuma forma de vida superior a, digamos, coelhos. Mas, enquanto Deus quiser criar um mundo que envolva agentes morais livres, pessoas à sua imagem, que possam ter uma relação de amor com ele, então Deus se arrisca a pessoas se rebelarem contra ele e seguirem o seu próprio caminho. Por isso, pode muito bem acontecer que não haja um mundo de pessoas livres que Deus pudesse ter criado e que envolvesse um montante de bem que não tivesse também montante de mal e sofrimento. Se tivermos em conta o livre-arbítrio, não é necessariamente lógico que um Deus todo-poderoso possa criar um mundo com um montante de bem, mas sem tanto sofrimento e mal. Assim, verifica-se que nenhuma das duas suposições feitas pelo ateu é necessariamente verdadeira. É fácil mostrar que é possível, pelo menos, que Deus não pudesse e não quisesse criar um mundo sem tanto sofrimento. E desde que isso seja possível, isso mostra que não há incompatibilidade lógica entre Deus e o sofrimento no mundo. E é por isso que a versão lógica do problema do mal é hoje quase universalmente abandonada, mesmo pelos filósofos ateus. Não se pode provar que Deus e o sofrimento são logicamente incompatíveis um com o outro. Passemos agora à versão probatória. O que é que ela afirma? Essa é um pouco mais plausível? Isso a versão probatória diz: tudo bem, o sofrimento no mundo e a existência de Deus são logicamente possíveis, mas, no entanto, são altamente improváveis. Dado o sofrimento no mundo, é altamente improvável que Deus exista. Esta é uma conclusão mais modesta, certo? Não está dizendo que é impossível, mas é improvável. E, portanto, uma conclusão mais modesta é mais fácil de estabelecer. Assim, a versão probatória do problema do mal continua a ser uma questão muito atual e é discutida e debatida. O que o senhor diz para refutar essa ideia de que é improvável? Bem, tem uma série de respostas no livro A Versão Probatória do Problema do Mal que talvez possa mencionar aqui. A primeira é que não estamos em posição de dizer, com qualquer tipo de confiança, que é improvável que Deus tenha boas razões para permitir o sofrimento no mundo. E aqui quero voltar ao ponto que referi anteriormente. Todos os acontecimentos da história têm um efeito de ondulação ao longo da história, de tal forma que as razões moralmente suficientes de Deus para permitir um determinado momento de sofrimento que vemos podem só surgir séculos mais tarde ou talvez em outro país. Quando pensamos na providência de Deus ao longo de toda a história humana e no quadro de referência limitado que temos, penso que podemos ver rapidamente que não estamos em posição de dizer com confiança que é improvável que Deus tenha uma razão moralmente suficiente para permitir que este incidente de maldade ou sofrimento ocorra. Simplesmente não estamos em posição de fazer esse tipo de juízos com alguma confiança. Portanto, esse é o primeiro ponto. Não podemos dizer com qualquer tipo de confiança de que é improvável que Deus não tenha uma razão moralmente suficiente para permitir algum caso de mal. O segundo ponto é que as probabilidades são sempre relativas à informação de base que se tem em conta. Quando alguém diz que algo é improvável, temos sempre de perguntar: bem, provável em relação a quê? Agora, se o ateu está apenas afirmando que a existência de Deus é improvável em relação ao sofrimento e ao mal no mundo, bem, eu diria que isso não é surpreendente. Se é só isso que considera, não é de admirar que a existência de Deus pareça improvável apenas em relação a essa evidência. Mas, como vê, essa não é a questão. A questão realmente é: será que a existência de Deus é improvável em relação a todas as provas que estão disponíveis? E eu estou convencido de que, quando consideramos todas as provas, mesmo tendo em conta qualquer improbabilidade que o mal possa lançar sobre a existência de Deus, as provas do argumento cosmológico, do argumento de Kalam, do argumento do design, do argumento moral para a existência de Deus, simplesmente ultrapassam qualquer improbabilidade
que o mal possa lançar sobre a existência de Deus. No cômputo geral, as provas tornam provável que Deus exista e que, por conseguinte, este sofrimento e o mal no mundo não são suficientes para mostrar que a existência de Deus é improvável. É este, de fato, o principal argumento que o ateu tenta usar para dizer que Deus não existe? Sim, é. O principal argumento para o ateísmo que é apresentado atualmente é este argumento do sofrimento e do mal no mundo. E tem um terceiro e último ponto que quero apresentar. No que diz respeito ao problema probatório do mal, tenho um terceiro ponto, que é o fato de, relativamente ao conceito cristão de Deus, o mal e o sofrimento não são de todo improváveis. Isto quer dizer que, mesmo que uma concessão de Deus, sem qualquer fundamento, pareça improvável em relação ao mal no mundo, quando se acrescentam certas doutrinas cristãs, não me parece que o conceito cristão de Deus seja improvável, tendo em conta o mal no mundo. Pelo contrário, penso que, tendo em conta o conceito cristão de Deus, não é de todo surpreendente que o mundo esteja repleto de maldade e sofrimento, em parte por causa de nossa rebelião contra Deus, e também que o propósito da vida não é a felicidade. Acho que isto é absolutamente fundamental, Bob. Penso que a maioria das pessoas tende a assumir, talvez muito naturalmente, que se Deus existe, então o seu objetivo para a vida humana é a felicidade nesta vida. O papel de Deus é criar um belo terrário para os seus animais de estimação humanos, e o mal e o sofrimento no mundo não parecem encaixar-se nisso. E penso que, na perspectiva cristã, queremos dizer que isso é falso. O objetivo de Deus para a existência humana não é a felicidade nesta vida, mas sim o conhecimento de Deus. E isso trará a realização humana final e eterna. Mas muitas coisas acontecem na vida que podem não ser de todo conducentes à felicidade humana nesta vida, mas podem ser conducentes a um maior conhecimento de Deus. E entendendo isso em relação a essa perspectiva, acho que não é de todo surpreendente que o mundo esteja cheio de males morais e naturais de vários tipos. Nós apresentamos um pseudo-evangelho se prometemos ao mundo que este será apenas uma vida tipo de laissez-faire. Penso que é isso que é tão repreensível no evangelho da saúde e da riqueza, Bob, que é pregado em certas igrejas do nosso país, onde Deus quer que sejamos felizes, prósperos e saudáveis. Esse tipo de evangelho não se prega no Iraque, não se prega na Coreia do Norte, não se prega em Darfur ou no sul do Sudão, e se não se prega por lá, não é o verdadeiro evangelho. Os propósitos de Deus para a vida humana são muito mais profundos do que uma espécie de hedonismo superficial nesta vida. E eu acho que a razão pela qual o problema do mal parece tão intratável para as pessoas é porque elas não entendem os propósitos de Deus nesta vida. Pensam que Deus é uma espécie de Papai Noel lá em cima, cujo objetivo é fazer-nos felizes nesta vida. E ele não está a cumprir a sua missão. Por isso, rejeitam-no e não acreditam nele. E como temos visto cristãos glorificarem Deus quando sofrem e continuam querendo obedecê-lo e honrá-lo e percebem que ele é bom. E, ironicamente, longe de provar a inexistência de Deus, o Senhor diz que o sofrimento dá provas da existência de Deus. Sim, digo. Penso que o sofrimento, num sentido filosófico mais profundo, o mal no mundo de fato prova a existência de Deus. E o meu argumento seria o seguinte: é uma reminiscência do argumento moral de que falamos. Primeira premissa: se Deus não existe, então os valores e deveres morais objetivos não existem. Premissa 2: o mal existe. Existe um verdadeiro mal moral no mundo. Essa é a premissa dada pelo ateu. Terceira: portanto, os valores e deveres morais objetivos existem. Nomeadamente, algumas coisas são realmente más, do que se segue logicamente. 4, portanto, Deus existe. Assim, embora a um nível emocional superficial, o mal pareça pôr em causa a existência de Deus, a um nível filosófico mais profundo, na verdade, prova a existência de Deus, porque na ausência de Deus, nada seria bom ou mal como tal. Sim, pelo fato de sabermos que existe o mal, e de forma contrária, também sabemos que existe a bondade e que existe Deus. O sofrimento parece impulsionar o Evangelho adiante pelo que diz. Bem, isso é sim verdade. No livro, apresenta um gráfico que é, a meu ver, espantoso. É bastante notável.
e mostra o avanço do Evangelho ao longo da história humana. E há hoje, Bob, apenas cerca de 9 não crentes a serem evangelizados para cada cristão evangélico que crê na Bíblia no mundo. Podemos completar a tarefa da evangelização mundial neste século, se assim o quisermos, para que o sofrimento e a miséria no mundo, a guerra, a fome, o ódio, a horrível história da existência humana, com todo o seu sofrimento, seja também a história do notável avanço do reino de Deus. E penso que não é de todo improvável que, num mundo em que não houvesse sofrimento, que longe de fazer avançar o reino de Deus e o conhecimento de Deus, as pessoas fossem apáticas em relação a Deus e autoindulgentes e não se preocupassem com Deus e, de fato, fossem contraproducentes para o conhecimento de Deus. Penso que não é de todo improvável que só num mundo cheio de sofrimento é que o reino de Deus traria, livremente, sem coerção, o número máximo ou ótimo de pessoas para uma relação de salvação com Deus. E vê-se isso em Atos, capítulo 2, quando o Espírito de Deus é derramado, a igreja explode, quando o Espírito está presente. E então ela se espalha, depois que Estevão é apedrejado até a morte. Ela vai de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E enquanto a igreja está sendo perseguida nos primeiros séculos, está prosperando. Mas depois Constantino torna-a uma religião de Estado. E parece que, bem, tudo é legal. Sim, e nós vamos recuar, se conforme o lermos Senhor um diz. manual de missões, como por exemplo a Operação Mundo, o que descobrimos é que os lugares do mundo onde o evangelho está crescendo a um ritmo mais rápido são também lugares que passaram por um sofrimento intenso, quer seja maldade humana ou males naturais como a fome e a pobreza, etc. Ao passo que no Ocidente, próspero, materialmente rico, esses são os lugares onde as curvas de crescimento são quase planas. Penso que, como pastor, me sinto realmente compelido a informar a nossa igreja e penso que outros pastores deveriam encorajar as suas igrejas, que o sofrimento constitui uma oportunidade dolorosa para mostrarmos o Evangelho. O Senhor diz que a meditação na cruz pode nos dar força no nosso sofrimento. Sim, entendo que isso é correto. Tudo o que temos falado até agora é sobre o problema intelectual, mas se estou correto no meu palpite, este não é realmente o problema para a maioria das pessoas. Na verdade, para a maioria das pessoas é apenas um problema emocional, e elas querem saber como é que se pode responder positivamente a um Deus que está disposto a nos deixar passar por este tipo de sofrimento horrível. Eu acho que a resposta para isso é encontrada na cruz de Cristo. Quando olhamos para a cruz, vemos até que ponto o próprio Deus estava disposto a abraçar o sofrimento, um sofrimento do qual não podemos ter qualquer compreensão, porque ele carregou o pecado do mundo inteiro e experimentou o afastamento de Deus por nós, por causa do seu amor por nós. E por isso, quando vemos até que ponto o amor de Deus por nós o levou a participar e a suportar o sofrimento, um sofrimento muito além de tudo o que experimentamos ou poderíamos conceber, penso que isso nos pode dar força para suportar a cruz que Ele pode nos pedir para suportar nesta vida até irmos para casa para a nossa recompensa. Gostaria de dar um exemplo de alguém que, na minha opinião, passou por uma tempestade horrível na sua vida. Quando era jovem, que estava no ministério, servindo numa igreja, lembro-me de levar um homem para casa depois de um dia que passamos juntos. E ele contou como Deus trabalhou radicalmente na sua vida. Ele entregou a sua vida a Jesus na prisão, e o seu nome é Thomas, e podia-se ouvir a sua voz grave, por vezes, gritar na igreja: "Louvado seja Jesus! Aleluia! Louvado seja o Senhor!" Era um tipo grande, do campo, cheio de amor, e havia qualquer coisa de especial nele. Lembro-me de o levar a casa uma noite, Dr. Craig, e de ele dizer como ele recebeu um telefonema uma noite, enquanto ele estava trabalhando num posto de gasolina, que seu trailer estava pegando fogo. Ele correu para o trailer, e sua esposa e 3 filhos estavam no trailer. Sentou-se ali e viu a caravana ser incinerada, sem poder fazer absolutamente nada,
pois sabia que a sua família estava ali literalmente ardendo até a morte. Depois de o ouvir contar aquela história, sentei-me ali e mal sabia o que dizer. Eu disse: irmão, aposto que está ansioso por ver a sua mulher no céu um dia, e algo do gênero. Me lembro dele ter dito: irmão, ela vai ter que esperar muito tempo, pois eu estarei aqui, louvando o meu Jesus. Daí pensei: uau, como? Como é que se diz uma coisa dessas? Daí pensei: acho que sei como. Meditação na cruz. Ele aprendeu a lição poderosa de que Jesus Cristo é suficiente e quis louvar aquele que o ajudou a ultrapassar aquele obstáculo intransponível na sua vida. Paradoxalmente, o Senhor diz que, embora o problema do sofrimento seja a maior objeção à existência de Deus, no fim de contas, Deus é a única solução para o problema do sofrimento. Se Deus não existe, então estamos fechados sem esperança num mundo cheio de sofrimento inútil e sem redenção. Deus é a resposta final para o problema do sofrimento.